no que mágico, então não vou cobrar, tá? Era para ter colocado, mas acabou que ontem eu me enrolei e não deu tempo de eu colocar no portal de vocês. Então, alguém conseguiu, fez aí, tentou fazer pelo menos? Por livre e espontânea vontade? É pra ser sincero? Sim, eu gosto de sinceridade. Eu não. Alguém fez? Não fez ninguém. Ninguém fez. Tá bom, Eu então. esqueci, desculpa aí, professor. Ó, faz o seguinte, então. Já que ninguém fez como tarefa, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem agora, tipo, um tempinho rápido, 10 minutos. Tentem fazer, por favor. Peço encarecidamente, tá? Eu sei que tá acabando as aulas, tá todo mundo cansado, eu também tô cansado, mas vamos fazer. Porque assim, senão fica uma coisa muito chata, senão fica aqui falando, e vocês nem sequer tentaram. Tenta fazer os exercícios. Daqui 10 minutos contados, eu começo a resolver. Aí antes do intervalo eu resolvo os dois módulos. Combinado? 10 minutinhos para fazer. Beleza? Quando for 8h40, 12 minutinhos. 8h40, não sai da reunião, fica aqui. 8h40 eu começo a resolver, Tranquilo. tá? Mas tentem fazer, por favor, é rápido. Tem bastante exercício teórico. Se vocês quiserem fazer pelo menos os teóricos, façam. Só para pelo menos entender a teoria, tá? Que depois isso pode te ajudar, uma coisinha boba no vestibular. Daqui, né? Vocês acertam. Então tenta aí, por favor. Tá? Vou esperar. 8h40 eu começo a corrigir.
Gente, vamos lá então? Vocês tentaram fazer pelo menos os teóricos? Uhum. Então bora lá, vou corrigir junto comigo. Exercício 1, módulo 55, página. Como é que página que é? Página 155. Lembrando que é apostila 10, tá? Então, apostila 10, frente 122, página 155. Exercício 1. Hoje, aos olhos da ciência moderna, o dispositivo criado por Heron é uma máquina térmica, ou seja, ela é dispositivo com capacidade de transformar o calor, energia térmica, em trabalho mecânico. No entanto, essa máquina criada não foi usada para produzir energia mecânica em grandes escalas. Foi somente no século XVIII que foram construídas as primeiras máquinas térmicas capazes de produzir energia mecânica em escala industrial. Com relação às máquinas térmicas e à segunda lei da termodinâmica, avalie as afirmações a seguir. 1. Máquinas térmicas são dispositivos usados para converter energia mecânica em energia térmica com consequente realização de trabalho. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por que tá errado, Júlia? Porque a máquina térmica transforma calor em trabalho mecânico? Muito bem. Ele falou que as máquinas térmicas, elas convertem energia mecânica em térmica. Não, ao inverso, né? As máquinas térmicas convertem energia térmica em energia mecânica, tá? Então, essa aqui está errada. Muito bem. 2. O enunciado da segunda lei da termodinâmica, proposto por Clausius, afirma que o calor não passa espontaneamente de um corpo frio para um corpo mais quente, a não ser forçado por um agente externo, como é o caso do refrigerador. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Tá certo. Por que tá certo, João? Pode falar sem medo. Ah, não sei, prof. Eu acho que tá certo, né? Ó, pensa. Se a 1 tá errada, a 2 tem que estar certa aí no gabarito, entendeu? Por quê? Pelas alternativas? Pelas alternativas. Aí, se não tem um, todas têm dois. Tá. Tem que ser a C ou pode ser a E, né? Apenas a 2. Então tá, o João Pedro falou que estava certo, realmente está certo. Porque pensa comigo, ó. O que ele fala? Ele falou que o calor ele não passa por livre e espontânea vontade de um corpo frio para um corpo quente. Por quê? O calor ele é transmitido de forma natural de um corpo mais quente, ele cede calor para o corpo que está mais frio, não é isso? Não acontece o inverso se não tiver um agente externo que faça uma ação em cima desse sistema, né, no caso. Então, por exemplo, se eu estou com calor e tem uma pessoa com frio do lado, o meu calor excedente vai ser transmitido de forma natural para a pessoa que está com mais frio. Só que o processo inverso não é feito, a não ser que eu coloque ela dentro do congelador. Ele está falando, né? Então, a 2 está certo? E a 3, é possível construir uma máquina térmica que operando em transformações cíclicas tenha como único efeito transformar completamente em trabalho a energia térmica de uma fonte quente? Tá errada. Errado. Onde está errado? Porque nunca é 100%. Muito bem. Parabéns, Júlia. Então, apenas a... Apenas a 2. 2, né? Então, alternativa E. Alternativa E. Muito bem. Parabéns. Vamos lá, exercício 2. De acordo com as leis da termodinâmica, o corpo humano pode ser comparado a uma máquina térmica. A energia que utilizamos é obtida a partir de reações de oxidação. Durante os diferentes tipos de oxidação... Oi? Tá. Verdade, esqueci. Faltava para necessitar. Obrigado. Durante os diferentes tipos de oxidação, a liberação de energia, cuja quantidade depende da reação em particular.
Considerando a situação na qual, em um dia determinada pessoa consome 2.400 quilocalorias de energia e dissipa, através da respiração e da pele, 480 calorias para o ambiente. Podemos afirmar que o rendimento dessa máquina humana foi de... Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o rendimento, certo? Como que eu calculo o rendimento? O rendimento é igual a 1 menos a quantidade de calor que é dissipada, dividido pela quantidade de calor total do corpo, né? Lembra lá o rendimento dos geradores? Era a potência 1 dividido pela potência total, lembra? Então, é quanto você está perdendo, quanto você está utilizando e quanto ao total. O que difere é que tem um menos, né? Então, opa. Gente, peraí. Deu um bug no sistema. Então, a fórmula do rendimento é 1 menos Q2 sobre Q1, onde Q2 é a parte que ele perde, a parte dissipada. E o Q1 é o total de calorias que tem, certo? Então, vai ficar N igual a 1 menos. Quanto que ele perdeu? Ele falou, ó, 480 quilocalorias para o ambiente. Então, ele perdeu 480. Qual que era o total? 2.400 quilocalorias. Então, vai ficar 480 dividido por 2.400, né? Corta, simplificar, né? 48 dividido por 240, vai dar quanto? 0,2. 1 menos 0,2 vai dar 0,8. Para passar para a porcentagem, só multiplicar por 100, né? Daí vai dar a resposta do rendimento em 100%. Lembrando que o rendimento ele varia entre 0 até 100%, mas ele não é igual a 100%, tá? Ele tem que ser menor que 100%, ok? Então, a alternativa correta é a alternativa D, 80%, certo? Vamos lá, continuando então. Exercício 3. Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização do trabalho. Isso significa dizer que há vazamento de energia em outra forma. De acordo com o texto, as transformações de energias que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes liberação de calor dentro do motor, se possível, tá certo? Aqui? Não. Não, né? Nada a ver com a paçoca. O motor funciona devido à realização de trabalho pelo motor ser incontrolável? Não. Não, também, né? Conversão integral do calor em trabalho ser impossível? É essa. Essa aqui, né? Por quê? O motor, ele funciona como uma máquina térmica, né? Lembra que eu expliquei ontem? Então, através da queima dos combustíveis, ele vai realizar o trabalho mecânico dele, tá? Então, por isso que é C. Ele fala, ó, de acordo com o texto, essas transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes à conversão de integral de calor em trabalho ser impossível. Cuidado, ó, integral, por isso que está aqui impossível. Ele está falando o quê? Que é 100%, realmente, né? Não tem como converter 100% do meu calor em um trabalho mecânico, né? Então, por isso que é a C, tá? Tem que bem ler a interpretação disso aqui. Não é difícil, porém, às vezes você pode ficar em dúvida na hora de uma prova, certo? Vamos lá, módulo 56. Exercício 1. O gráfico ilustra as alternâncias entre transformações isotérmicas e adiabáticas em um ciclo de Carnot. Quantas transformações isotérmicas e quantas adiabáticas eu tenho no ciclo de Carnot mesmo? Me lembra?
Duas adiabáticas e duas Muito isotérmicas bem. e duas adiabáticas. Adiabáticas, né? Muito bom, isso mesmo. Os trechos, vamos lá. Então, o gráfico ilustra as alternâncias entre transformações isotérmicas e adiabáticas no ciclo de Carnot. Os trechos de C, ó, o ponto C aqui, ó, até D e de D até A representam respectivamente. Então, esse trecho representa o quê? Opa. E esse segundo trecho aqui, ó, representa o quê? Então, o primeiro trecho representa o quê? Qual que é uma expansão isotérmica e expansão adiabática, uma expansão adiabática e expansão isotérmica, a compressão isotérmica e expansão adiabática, ou compressão isotérmica e compressão adiabática? O que vocês acham? Vamos lá. Vocês me falaram que são duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas. Certo? Mas qual que é? É compressão ou expansão? Isotérmica ou diabática? E agora? Esse primeiro trecho aqui, vocês acham que é o quê? Ó, do C até o D, esse vermelhinho. Eu acho que é tipo que é? Expansão ou compressão? compressão, Compressão. Muito bem. Por que é compressão, Júlia? porque tá voltando. Muito bem. Ele está diminuindo o volume, né? Isso aí. Então, uma compressão o quê? Isotérmica ou adiabática? Isotérmica. Muito bem. Isso aí. Então, esse primeiro trecho aqui, ó, é uma compressão isotérmica. Por que é uma compressão isotérmica? Porque o volume, ó, olha o sentido da setinha. O volume está diminuindo. Então, quando o volume diminui, eu tenho uma compressão isotérmica, porque ela está dentro do mesmo isoterma. Ou seja, a temperatura aqui nessa linha, que é o isoterma, é a mesma, né? Então, é uma compressão isotérmica, porque o volume está diminuindo, por isso é compressão, tá? Se o sentido da seta fosse para cá, aí seria uma expansão isotérmica, né? E tá, e a segundo trecho, esse de azul aqui, ó, é o quê? É compressão também. Compressão também. Isotérmica ou adiabática? Adiabática. Exatamente. Como ele tá também, ele teve uma retração aqui no volume, ó. Então foi uma compressão, e quando eu tenho esse ciclo aqui mudando de isotérmicas, eu tenho uma transformação adiabática, né? Então uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática. Qual é a alternativa? Aí, né? Certo? Alternativa aí. Muito bem. Só tá a Júlia na aula comigo? Cadê os demais? Isa? Cadê a Isa? A Isa tá tão quietinha esses últimos dias. Eu tô aqui. Ah, professora, eu não aguento mais, não. Sério, de verdade. Nossa, Eu tô indo na força eu do gosto de ódio. sinceridade. Gente, mas eu posso pensar em vocês agora? Só um desabafo também. Dessa vocês, a gente também tá tão desmotivado. É sério, eu pelo menos eu tô. Porque assim, é ruim pra vocês, é ruim pra nós. A aula não rende, sei lá. Querendo ou não, como a gente fala assim, a importância da prova, né? Se vocês estivessem na escola, estivessem fazendo prova, uma aula normal, a gente fica cansado, mas é um cansaço diferente, né? Porque você vê seus amigos, você vai pro intervalo, você conversa, você tem uma rotina, agora você fica só em casa, ninguém aguenta mais ficar em casa, assistindo aula em casa. E aí você perde o ânimo de estudar, você perde o ânimo de fazer qualquer tipo de coisa. É complicado. Eu fico totalmente desmotivado, porque, tipo assim, a gente vai todo dia. Eu não vou julgar vocês, porque eu entendo também o lado de vocês. Mas eu falo assim, nós professores, nós preparamos aula, a gente vem aqui para dar uma aula, e a gente vê que vocês também não estão engajados ao ponto de participar. Eu cobro participação porque eu quero que alguém que ainda está com fôlego, né, participe, quem vai fazer vestibular. Mas eu sei, não vou cobrar porque é uma situação complicada para todo mundo, né? Então, assim, é bem difícil mesmo. Eu te entendo. Eu também estou bem exausto com esse negócio de aula online já. Para mim já deu. Por mim já podia acabar o ano agora. Vamos lá. Exercício 2. Bateu o sinal do intervalo, mas depois eu vou. Tá? Não, aqui não. Exercício 2.
Eu vou fazer direto, porque como eu comecei atrasado, eu vou fazer direto e depois libero vocês mais cedo, pode ser? Hoje? Pode. Quero que acabar o que eu tinha programado para hoje, eu libero vocês. Exercício 2. Uma máquina térmica opera em ciclos de Carnot, entre duas fontes. A fonte fria possui temperatura de 27 graus Celsius e a fonte quente 127 graus Celsius. Em cada ciclo, a máquina recebe 800 calorias da fonte quente. O rendimento dessa máquina e a quantidade de calor cedida para a fonte fria são, respectivamente, então ele quer saber o quê? Do rendimento e a quantidade de calor que ele perde para a fonte fria, né? Então vamos lá. Como é que eu calculo o rendimento? Lembra lá da fórmula do rendimento? O rendimento é 1 menos T2 sobre T1. Só que lembra dessa relação aqui, ó? Q1 sobre T1 igual a Q2 sobre T2? Também vamos utilizar ela, tá? Para descobrir quanto que é o Q2, que é o que ele perdeu para a fonte fria, tá? Então como é que eu calculo o rendimento? 1 menos T2 sobre T1. Ou também nós vimos que eu posso calcular o rendimento como? 1 menos Q2 sobre Q1, que nós calculamos lá atrás. Por que eu não uso aquela fórmula? Porque não tem valor de Q2, né? Então, a partir dessa relação, eu consigo fazer também com uma temperatura, tá? Então, o rendimento é 1 menos T2 sobre T1. Quanto que é o T2 que ele falou? O T2 é a temperatura da fonte fria, que ele perdeu. E a fonte quente, que é a fonte principal, que é o total, é 127. Só que olha aqui, ó, tá em graus Celsius. Lembra que eu falei que quando a gente trabalha com gás, a gente trabalha na temperatura em Kelvin? Então, tem que transformar para Kelvin. Então, como é que eu transformo o grau Celsius para Kelvin, né? Então, o Kelvin é igual ao grau Celsius mais 273, né? Então, quanto é a temperatura em graus Celsius? 27 mais 273, dividido por 127, que é a temperatura da fonte quente, mais 273. Resolvendo, vai dar 300 sobre 400, né? Então, 3 sobre 4, 1 menos 3 quartos, né? Vai dar 0,25. Então, calculei o rendimento. Aqui, ó. E para calcular a fonte de calor? Lembra dessa relação, que eles são proporcionais? Ó, Q1 sobre T1 pode ser igual a Q2 sobre T2? Fazemos a aula de ontem. Então, qual que é a quantidade de calor da fonte quente? Que ele disse para nós? 800 calorias, que é o meu Q1. Aqui. Qual que é o T1 que eu utilizei aqui? O T1 é o 127 mais 273, igual ao Q2 que eu quero descobrir. E o T2 é 27 mais 273. Então, resolvendo, fica 800 dividido por 400 igual a Q2 sobre 300. Multiplica cruzado, né? Vai ficar como? Q2 vezes 400 é igual a 300 vezes 800. Certo? Então, resolvendo essa continha aqui, vai dar quanto? 600 calorias. Então, o rendimento deu 0,25 e a quantidade de calor que ele perdeu para a fonte fria foi 600. Então, a alternativa B, né? Que a única que está certa. Esse é bem fácil. A jogada é saber a fórmula do rendimento e saber a fórmula, essa relação aqui de calor e temperatura, tá? Na segunda lei da termodinâmica. Exercício 3. A máquina de Carnot é um sistema que, se pudesse ser construído, produziria o maior rendimento possível ao operar em ciclos entre duas temperaturas fixas, T1 e T2, sendo T1 a temperatura absoluta da fonte quente, de onde viria a energia térmica para o seu funcionamento, e T2 a temperatura absoluta da fonte fria, para onde seria rejeitado o calor não transformado em energia mecânica pela máquina. Sabendo que o rendimento da máquina de Carnot é calculado por N igual a 1 menos T2 sobre T1, pode-se afirmar que esse rendimento... Qual que vocês acham que é correta? Dá uma lidinha aí. Esse aqui tá fácil também, né?
E aí, gente? Coloquei C, professor. C nunca será de 100%, uma vez que T2 jamais será 0 Kelvin. Muito bem, essa aí mesmo. O que não são as outras? A única que poderia deixar nós em dúvida, né, seria o quê? Aí, né, ó, porque nós já sabemos que nunca vai ser 100%. Eu já fui falado várias vezes, né? Então, as outras alternativas, ela fala que será de 100%, então tá errada. A A, B e a D, você pode descartar. Você ficaria em dúvida entre a C e a E. Qual que é a diferença? A C fala a temperatura em Kelvin, e a E fala a temperatura em graus Celsius. Então, você sabe que quando a gente trabalha com gás, nós utilizamos em Kelvin. Então, você já descarta aí também, tá? Sabendo que nunca vai ser 100% e a temperatura tem que ser em Kelvin, né? E o T2 aqui não pode ser 0 Kelvin. Muito bom, isso aí. Então, alternativa C. Pronto. Então, nós acabamos essa parte térmica, tá? Pessoal, eu estava pensando aqui, ontem, né? Na hora que eu estava preparando essa aula. Tem alguns conteúdos agora. Hoje eu vou falar sobre o movimento harmônico simples, tá? Esse tipo de conteúdo, eu já vou adiantar para vocês. Eu não vou pedir para vocês fazerem os módulos de exercício dele. Por quê? Ele é um conteúdo que vocês precisam saber. Eu quero que vocês saibam. Se alguém perguntar um dia, você vai saber pelo menos responder o que é um movimento harmônico simples. Só que esses conteúdos, eles são conteúdos que não caem muito em vestibular. Por quê? Porque as fórmulas que são utilizadas nele são muito complexas. Então, não é muito utilizado esse tipo de conteúdo para cair em vestibular. Tá? Como está no final do ano, está muito cansativo, eu vou só dar uma explicação sobre o que é esse conteúdo, mas eu não vou exigir que vocês façam os exercícios. Eu vou deixar opcional que quem quiser fazer, por exemplo, os meninos que sempre fazem, que gostam de fazer exercícios, que estão estudando para vestibular e querem fazer, eu vou ajudar, tá? Mas eu vou ajudar no privado, ok? Quem fala assim, eu não quero fazer isso aqui, não precisa fazer. Porque pensando pelo ponto de vista, vocês estão cansados, está todo mundo esgotado, é um conteúdo que não cai muito em vestibular, muito pouco, tá? Muito pouco mesmo, não é de cair. E então vou deixar meio que opcional. Eu vou explicar hoje para vocês, tá? Só vou fazer a explicação do conteúdo. Depois, se vocês quiserem fazer os módulos, vou deixar aberto opcional. Na semana que vem, eu vou começar e já finalizar a apostila 10, tá? Vou falar um pouquinho sobre física moderna, física quântica, porque que provavelmente cai vestibular. É um conteúdo um pouco mais difícil, e assim que eu acabar essa parte de física moderna, física quântica, que são, acho que 4 módulos também, a semana que vem acaba a apostila. Aí a gente começa a fazer as listas do Enem. As listas do Enem, eu também vou deixar opcional. Eu vou estar aqui no dia da aula, vou fazer com vocês os exercícios, vou pedir para vocês fazerem os exercícios em casa, e aí a gente vai corrigir os exercícios. Como tem alguns que não vai contar ponto, no caso, né? Mas eu queria que todos participassem. Por quê? Naquela lista também, eu estava vendo ontem, tem exercício de todos os conteúdos. Então, até mesmo o pessoal que vai prestar só o vestibular da FMS, o pessoal que vai prestar qualquer outro vestibular, eu acho muito importante fazer aquelas listas, tá? Mas eu não vou pedir para vocês mandarem no Qmágico. No dia da aula a gente vai fazer, eu vou corrigir, mas não vai ser obrigatório anexar no Qmágico. Por quê? Eu já vou fechar o Qmágico esse final de semana. Então, quem anexou as atividades até agora desse trimestre, beleza. Quem não anexou, não anexa mais. Não vou cobrar mais essas atividades para anexar, ok? Até mesmo falta 2 semanas. E a lista do Enem eu vou fazer, vou resolver, vou explicar os conteúdos, dar uma revisãozinha com vocês. E aí vocês vão fazendo por conta, não precisa me enviar. Mas eu acho importante a participação de todo mundo. Fazer, vai da consciência de vocês, tá? Fazer essas listas e participar da aula, combinado? Porque aí eu consigo focar mais nessas listas, eu consigo fazer as 3 listas de exercícios, né? Que eu acho mais importante dar uma revisão do que ficar perdendo tempo, às vezes, nos conteúdos, que nem esse de hoje, que não é muito comprado em vestibular, tá? Então, eu vou fazer dessa forma. Tudo bem para vocês? Alguém tem alguma coisa para pedir? Quer que eu faça uma outra coisa de forma diferente?
Pode ser? Pode ser, prof. Pode ser. Não, fechou. Vamos lá. Então, vamos voltar lá na apostila 9, tá? Frente 123. Então, ó, vou colocar aqui em cima que é melhor. Página 88. Apostila 9, página 88, frente 123. Tá? Vamos lá, então. O que é esse movimento harmônico simples? Alguém lembra lá do MCU? O que é o MCU mesmo? O que é a sigla MCU na física, pessoal? Movimento circular uniforme. Muito bem. Movimento circular uniforme, tá? Aqui no movimento harmônico simples, nós utilizamos muito os conceitos de MCU. Por que a gente utiliza muito? O movimento harmônico simples, ele é o estudo das oscilações. Então, toda vez que você tem um objeto que ele fica oscilando, você vai ter um movimento harmônico simples, tá? E na maioria das vezes, essas oscilações, elas acontecem no modelo de forma circular. Ou também nós fazemos o estudo da massa mola. O que é a massa mola? Lembra quando a gente estudou a força elástica? Que tinha uma mola e tinha uma massa? Então nós vamos fazer esses dois tipos de estudo. O estudo das oscilações do movimento circular, tá? Nós vamos fazer o estudo da cinemática e da dinâmica. Qual que é a cinemática? A mesma diferença de um para o outro? Cinemática e dinâmica? Já começou uma revisãozinha aqui, ó. A cinemática e a dinâmica fazem parte da mecânica, da parte mecânica da física. A cinemática é o estudo do movimento sem se preocupar com as causas do movimento. Lembra? A equação do globo ateu, do sorvetão, isso é cinemática. Estou estudando o movimento sem me preocupar com o porquê que ele está acontecendo, tá? Então a gente vai estudar a cinemática do movimento harmônico simples, que é como que é um movimento. Esse movimento oscilatório, vou ter a equação, a função horária do espaço, vou ter a função horária da velocidade do MHS, que é o movimento harmônico simples. E também da dinâmica. A dinâmica é o estudo das forças, tá? Então, dentro desse conteúdo de movimento harmônico simples, eu vou estudar a cinemática dele e a dinâmica. A cinemática eu vou equacionar e chegar nas funções horárias, espaço, velocidade, e a dinâmica eu vou entender como que as forças influenciam nesses movimentos oscilatórios, tá? Basicamente, o movimento harmônico simples estuda as oscilações, tá? Então vai ser muito utilizado conceitos do MCU e conceitos da dinâmica, força, deslocamento, enfim, tá? Força elástica, energia potencial, energia mecânica. Esse conteúdo aqui é uma salada de fruta gigantesca. Já vou adiantar. É uma salada de fruta gigantesca. Então, vamos lá. Começar. Então, o movimento harmônico simples, o estudo do movimento harmônico simples é de grande importância para as ciências, pois praticamente todos os movimentos presentes na natureza são periódicos, ou seja, repetem-se com certa regularidade. Por exemplo, um exemplo de movimento harmônico simples, um balanço, né? Se a gente considerar o atrito com o ar, esse balanço ele vai ficar fazendo aquele movimento para sempre, né? A hora que ele vem aqui na parte de cima, ó, lembra quando a gente dava o balanço? Deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Imagina que é o balanço, né? Você puxa o balanço e a hora que você solta, ele vai fazer esse movimento aqui, né, ó. Que é parecido com o movimento do pêndulo, né? Então, o que acontece? Lembra quando a gente estudava o pêndulo, lá no movimento circular uniforme, força centrípeta, tração no fio, tudo isso vai voltar um pouco, tá? Porque esse exemplo do movimento do balanço é um exemplo de movimento harmônico simples, que é um movimento que se repete periodicamente e ele tem movimento oscilatório, tá? O movimento circular estudado em cinemática, por exemplo, também pode ser considerado MHS. Os movimentos oscilatórios são os mais representativos tipos de MHS,
como o pêndulo do relógio. Lembra aqueles relógios de pêndulo? Tem uma foto aqui, ó. Ó, isso aqui é um pêndulo, né? Esse pêndulo ficava se deslocando para cima e para baixo. Então ele está fazendo um movimento periódico oscilatório também, né? Ele fica todo o tempo oscilando dentro do relógio. Então é um tipo de movimento harmônico simples, tá? O pistão do motor automotivo, a oscilação da corrente elétrica, etc. Apesar de existirem inúmeros tipos de oscilações mais complexas, como a vibração amortecida de um carro ou a vibração de um estádio de futebol durante o jogo, elas podem ser entendidas inicialmente com base no estudo de exemplos mais simples, como movimento harmônico simples, tá? Só para vocês terem noção da complexidade desse conteúdo, eu vou falar uma curiosidade para vocês agora. Na faculdade de engenharia, para poder fazer grandes construções, por exemplo, se eu quiser um dia, eu como engenheiro, vocês sabem que eu estou partindo para outra área, né? Vou fazer o curso na área de saúde. Mas se eu tivesse pretensão de continuar na área de engenharia e querer me especializar na área de estruturas, tá? Eu tenho que fazer um mestrado para fazer grandes obras. Não é necessário. Tem engenheiro que tem uma pós-graduação simples e já consegue fazer um estágio, mas geralmente as construtoras, porque o cara tem que ter muita experiência para fazer isso, tá? Mas na maioria das vezes é exigido um curso mais específico. Por quê? Para você fazer obras como, por exemplo, o estádio de futebol, quem gosta de futebol aí, não sei se vocês lembram, teve um estádio, não lembro qual estádio que era, de qual time que era, um tempo atrás, uns anos atrás aí, que caiu a arquibancada. Alguém lembra dessa história? Oi? Fala comigo. Não lembro não, professor. Hã? Deixa eu pesquisar aqui para falar para vocês. Deixa eu pesquisar aqui. A arquibancada caiu do estádio. Deixa eu ver que estádio que era. Enfim, não lembro onde que era aquele acidente. Aí eu sei o que aconteceu, tá? Uma arquibancada caiu. Por quê? Pensa comigo, vamos lá, vamos fazer análise. Por que a física é importante em todas as áreas, tá? E por que a gente, eu acho que daqui da sala ninguém vai fazer engenharia civil, mas se alguém quisesse fazer, a gente tem uma base muito grande de física. Por quê? Pensa comigo, imagina você colocar aquele tanto de pessoas dentro de uma arquibancada. E imagina a hora que o time da torcida faz um gol. Todo mundo começa a pular, se abraçar, fazer um regaço e pular que nem uns macacos no estádio. Qual que é a tendência daquela arquibancada, daquela estrutura? Ela vai balançar, ela vai oscilar. Então, tem alguns vídeos da internet, que eu já vi também, que mostra essa oscilação, né, do estádio. Essa oscilação, para a gente calcular, para fazer uma estrutura, para suportar aquele peso, suportar aquela oscilação, existe uma disciplina chamada de vibração das estruturas, que é visto na área geralmente do mestrado, tá? Eu não sei porque eu não fiz mestrado nessa área, né? Tenho pós-graduação, mas não nessa área. Então, quem faz mestrado de estruturas tem uma matéria chamada vibração das estruturas, que a base dessa disciplina vem do movimento harmônico simples. Por quê? A arquibancada, ela vibra, né? Então, por conta dessa vibração, vai acontecer o quê? Forças vão ter que controlar essa vibração. Daí que entra o movimento harmônico simples, tá? Com base no movimento harmônico simples, eles desenvolveram métodos de cálculo para fazer com que aquela arquibancada pare, não ceda, mesmo com essas vibrações. Um outro exemplo que eu já falei para vocês. A Ponte Rio-Niterói. Ponte Rio-Niterói, há um tempo atrás, uns anos atrás, né, logo assim que ela foi construída, toda ponte tem que vibrar. Se a ponte não vibra, ela quebra e ela se rompe e quebra, né? Desmorona tudo. A Ponte Rio-Niterói, eles colocaram umas molas na estrutura dela, tá? Assim como os prédios lá no Japão, por conta de ter muito terremoto, tá? Algumas estruturas são colocadas molas dentro das estruturas, tá? Essas molas, elas servem para quê?
para controlar as vibrações dessas estruturas, tá? E essa estrutura que foi feita na ponte estava oscilando muito, estava balançando muito a ponte. E tem um limite, né? A ponte tem que balançar, o prédio tem que balançar, o estádio de futebol tem que balançar. Todas essas estruturas grandes, elas necessitam balançar. Porém, tem um limite para que isso aconteça. Se balançar demais, aí você pode sair correndo que cai, né? Mas, naturalmente, de forma natural, para que ela fique em pé, tem que balançar. Então, eles colocam uma espécie de mola dentro da estrutura, para que quando aconteçam essas oscilações... Oi? O carro ali mostra um real de mostra os slides que eu vi. Pega, faz assim que você vê, ó. Pega aqui e arrasta pro lado, ó. Sabe? Tipo assim, ó. Pega aqui e arrasta pro lado. Tenta fazer isso. Lá na faculdade acontece isso comigo, que eles falam. Tenta, faz o teste. Para um lado ou pro outro, vê se aparece. Tenta, faz o teste. Então, eles colocam essas molas. Essas molas, até nos edifícios lá no Japão, também tem. Por que no Japão? Porque lá tem muito terremoto, vocês sabem disso, né? O Japão fica no meio do encontro de duas placas tectônicas, então o continente inteiro ali tende a ficar sujeito a vários terremotos durante todo o tempo. Então, quando tem um terremoto, as estruturas no Japão são feitas para aguentar essas vibrações, para aguentar essas oscilações. Por isso é colocada essa espécie de mola na estrutura, para que ela faça esse balanço. Como que é calculado isso? A base desse cálculo é um movimento harmônico simples, tá? Então, por isso que esse conteúdo eu falo que ele é um conteúdo muito complexo, que ele não é cobrado muito em vestibular. Ele é um conteúdo que vocês precisam saber a base dele, para se caso alguém quiser ir para a área de engenharia, das engenharias, né? Não sei se não tem outras engenharias, também é utilizado esse conceito, tá? Mas é só uma curiosidade de aplicação desse conteúdo, tá bom? Ok? Tá todo mundo ouvindo? Sim, professor. Então tá bom, vou continuar. Deixa eu só ali na sala ajudar o Vitor, porque ele tá com um probleminha ali no data show. 2 minutinhos. Ele vem pedir ajuda aqui pra mim, só 1 minutinho, tá? Rapidinho. Pronto. Vamos ver. Então, continuando nosso conteúdo. Então, a cinemática, como eu já tinha dito antes, né? A cinemática é o estudo do movimento dessas oscilações, mas eu não vou me preocupar com a causa disso, né? Aí, vamos lá. Cinemática do movimento harmônico simples. Função horária da elongação. O que é essa elongação? Lembra que antes, vamos supor, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu vir para frente. Ó, lembra quando a gente trabalhava lá com a força elástica? Como é que a gente calculava a força elástica? Não é K vezes X? K é a constante da mola e X é o deslocamento que essa mola vai ter, né? O X era o deslocamento. Esse X, que era o deslocamento, nós vamos chamar de elongação agora, tá?
Então, essa elongação vai ser o deslocamento desse corpo, tá? Nele a gente chama de deslocamento, de distância percorrida, vai ser elongação, tá? Muda o nome aqui no movimento harmônico simples. Então, as equações do movimento harmônico simples podem ser obtidas relacionando o MCU, como eu disse para vocês já, movimento circular uniforme, de um ponto P sobre uma circunferência a um movimento de um ponto P', projeção de P sobre o diâmetro da circunferência, como mostrado na imagem a seguir. Então, ó, alguns exemplos, né, desse movimento oscilatório é o caso da mola, né, a mola do bloquinho de massa M. Eu tenho o pêndulo, né? O pêndulo é um exemplo também de movimento harmônico simples. E não sei se vocês já viram, se você pegar um disco, pega um fio nesse disco e sobe e prende ele no teto. E aí você pega esse disco aqui, ó, e você torce ele. É como se você pegasse ele e você torcesse ele aqui, ó. Você torce. Quando você solta esse disco, ele vai entrar em movimento oscilatório. Vai fazer isso aqui, não vai, ó. Olha meu celular. Então, ele vai ter um movimento oscilatório também. Então, imagine que esse movimento oscilatório é um movimento circular uniforme representado por essa circunferência aqui, tá? Então, esse Azinho aqui, ó, nós vamos chamar de amplitude da oscilação. Esse A, o que é o A mesmo? O A é igual ao raio, né? Essa amplitude que nós vamos chamar de A vai ser o raio da minha circunferência, tá? Então, essa componente que vai ser a amplitude de oscilação, que é igual ao raio. Essa daqui vai ser a minha elongação, tá? Que vai ser o meu X, ok? O que significa essa letra aqui mesmo, ômega? Alguém lembra o que significa? Velocidade angular, que foi visto lá no MCU, tá? A velocidade angular. Esse conteúdo foi visto em movimento circular uniforme e também em dinâmica do movimento circular. Deu certo? É a mesma coisa? Hã? Ah, tem que deixar ele mais levantadinho. Tá bom. Então, esse ponto P aqui, ó, ele vai se deslocar durante essa circunferência, tá? Ele vai se deslocar. Essa projeção de P' é a projeção da amplitude no eixo X, tá? Então, se eu quiser calcular, eu vou direto ao ponto, tá? A função horária da elongação, ou seja, qual vai ser o ponto, conforme esse ponto P se desloca, aonde que esse xzinho vai estar, né? Lembra que a equação horária do espaço, lembra lá da cinemática? Eu tinha lá o S igual a S0 mais V0 mais A vezes T ao quadrado sobre 2, fórmula lá do sorvetão. Eu calculava em qual espaço estaria meu carro, meu objeto. Aqui, a função horária da elongação vai me falar qual vai ser o ponto desse P', né? Ó. Qual vai ser o valor de X quando esse ponto P se deslocar pela minha circunferência, tá? Esse ponto P vai se deslocar com uma certa velocidade angular, tá? Então, vamos lá, ó. Ele começa a fazer uma demonstração de fórmulas. Eu vou pular e mostrar a fórmula final para vocês, tá? Porque isso aqui vai virar uma balaia de gato. E aí, vai confundir mais na cabeça de vocês. Então, essa daqui, ó, é a função horária da elongação. X é igual ao A, né, que é a amplitude de oscilação, que é a mesma coisa que o raio, vezes o cosseno do ângulo inicial, né, o ângulo zero, mais a velocidade angular, vezes o tempo. Então, utilizando essa equação aqui, eu descubro aonde que esse ponto P vai estar, qual vai ser o meu valor de X, que vai ser a distância do ponto inicial até o ponto P, certo? E eu descubro, através da velocidade que ele tiver, qual vai ser o espaço que ele vai estar, certo? Velocidade. Lembrando que a velocidade do movimento circular uniforme, lembra que a velocidade é sempre tangencial à minha circunferência?
Então, no caso da velocidade, olha onde está o vetor velocidade, tá? Esse aqui é o meu A, que é a amplitude de oscilação. Esse aqui é o meu vetor velocidade, tá? Como que eu vou saber a equação horária da velocidade, tá? Onde eu vou saber? Onde vai estar esse ponto Pzinho aqui, ó, P', a projeção do P. Olha o vetor velocidade aqui, ó. Eu fiz uma cópia, né? Ele decompôs o vetor aqui nesse ponto e fez uma projeção desse vetor velocidade aqui nesse ponto, tá? Então, a função horária da velocidade vai falar o quê? Qual que vai ser a localização, qual vai ser o valor dessa velocidade Vzinho aqui, ó, em qualquer ponto da minha circunferência, da minha oscilação, a uma certa velocidade angular. Qual que é a fórmula? Velocidade angular. A função horária da velocidade. Está aqui. Função horária da aceleração. Mesma coisa. Lembrando que agora a aceleração é a aceleração centrípeta, né? A aceleração centrípeta, ela sempre aponta para o centro da circunferência. Então, eu vou decompor ela no eixo X, né? Eu quero saber onde vai estar a posição do meu vetor de aceleração em qualquer ponto da circunferência. Então, fazendo a relação de fórmulas, eu chego que a equação horária, a função horária da aceleração é essa daqui, tá? Lembrando que o Wzinho aqui, o ômega, é a velocidade angular, o A é a amplitude de oscilação, vezes cosseno do ângulo, esse ângulo de abertura aqui, tá? Esse ângulo aqui, mais velocidade angular vezes o tempo que ele vai demorar para completar essa volta. Então, essas funções horárias servem para calcular a elongação, que no caso é o deslocamento, serve para calcular a velocidade e a aceleração em qualquer ponto do movimento de oscilação, tá? Aqui na apostila de vocês, eles demonstram passo a passo de como que ele chegou nessa fórmula, tá? Mas, ó, não vou cobrar isso de vocês. Esse conteúdo aqui ele é bem... eu acho que, na minha opinião, não deveria entrar para o ensino médio. Mas, se está aqui, eu vou dar uma explicação bem geralzona, né? A parte da dinâmica do movimento harmônico simples, ele é mais cobrado, vamos dizer assim, tá? E aqui ele faz uma relação, né? Aqui eu tenho a função horária da elongação, eu tenho a função horária da aceleração. Vocês podem ver que ela é bem parecida, né? Ela é praticamente igual. O que muda? Eu tenho menos aqui a velocidade angular. Então ele chamou toda essa parte aqui de x, não é? Que o x não vale isso. Então ele colocou que a aceleração é igual a menos a velocidade angular ao quadrado vezes x. Então, se eu tenho um deslocamento e eu tenho a velocidade angular, eu consigo calcular qual que é a minha aceleração. Se eu tenho uma aceleração, eu consigo calcular o deslocamento e assim por diante. Eu começo a brincar com essas fórmulas, tá? Para saber qual que vai ser a posição da aceleração, qual que vai ser a posição da velocidade, qual vai ser a posição do deslocamento, tá? Ó, sinceramente, no fundo do coração, não se prendam a esse conteúdo, tá? Por que não caiu vestibular? Outra coisa. Olha essas fórmulas. Vocês acham que vocês vão lembrar de tudo isso aqui na hora do vestibular? Não vai. Então, por isso que eles não cobram muito, tá? Esse tipo de conteúdo. Mas eu estou explicando para se alguém perguntar, vocês têm uma noção do que é. O tópico 2. Dinâmica do movimento harmônico simples. Dinâmica. Estudo do movimento me preocupando com a causa. Então, agora vai envolver o quê? Forças, né? Essa parte, ela é mais cobrada, tá? Então, vamos prestar um pouquinho mais de atenção nessa aqui. A dinâmica. Então, ó, dois sistemas são estudados por constituírem movimentos que, sob condições ideais, aproximam-se muito de movimentos harmônicos simples, com períodos constantes de oscilação. São eles o sistema massa-mola e o pêndulo simples. Então, a gente vai estudar agora, especificamente, a massa-mola e o pêndulo simples, tá? Para entender essa dinâmica do movimento harmônico simples, tá?
período de um sistema massa-mola. O que é o período mesmo? É o período que demora, é o tempo que demora para fazer uma oscilação completa, não é? É o período que demora para dar uma volta completa. É o período que fala quanto tempo demora para dar uma oscilação completa. Então, qual que é o período de um sistema massa-mola? Pensa comigo, ó. Deixa eu apagar aqui. Pensa comigo, ó. Eu vou falar que esse aqui, esse ponto zero aqui, ó, é o ponto onde a minha massa está parada. Essa mola, ela está no estado natural. Nesse caso aí, tá? A mola está no estado natural. O que acontece? Se eu pegar e fazer uma força e puxar essa mola para o lado direito, o que acontece? Essa mola vai esticar. Para onde vai estar a força elástica? Para cá, não é? Se eu puxar a mola para a direita, a força elástica tende a fazer uma força a favor da mola, a fim de restaurar essa mola. Então, essa força aqui eu vou chamar de força restauradora. Enquanto eu puxo para a direita, a mola tende a puxar a massa para a esquerda. Quando eu coloco essa mola aqui nesse ponto a mais aqui, ó, tá? O que acontece? Quando eu trago ela para cá, deixa eu ver se tem um desenho aqui para mostrar. Não tem. Se eu desconsiderar que essa superfície tem atrito, desconsiderando o atrito, tá? A hora que eu puxo essa massa para cá, qual que é a tendência? Ela vem para cá, não é? Quando ela volta, ó, eu puxo a mola, ela veio para o ponto a mais, certo? Se eu soltar essa mola, ela vai voltar para trás, não vai? Só que por conta da força da mola, ela vai voltar, vai vir para cá, né, ó. Aí essa mola vai comprimir e a mola vai devolver essa massa para cá. O que acontece? Vai ter uma oscilação aqui, certo? Pega uma mola, põe um objetozinho numa mola, puxa. A hora que você solta esse objeto, ele vai ficar oscilando de um lado para o outro. Por isso que esse sistema de massa-mola é considerado um movimento harmônico simples. Porque essa massa-mola, tá, que a gente chama, ela vai ficar oscilando se nós desconsiderarmos o atrito. Por conta do atrito, uma hora ou outra isso vai parar. Mas, por desconsiderando o atrito, ele vai ficar oscilando por toda a vida sempre, tá? Então, como é que eu calculo o período? Ou seja, quanto tempo essa mola demora para fazer uma oscilação completa, tá? Quanto tempo, como é que funciona isso? Ó, o período que eu vou calcular para ver quanto tempo essa mola vai demorar para fazer essa mola completa é 2π vezes raiz da massa da mola em quilograma e a constante elástica da mola. Então, o tempo de oscilação dessa mola vai depender de quem? Da massa e da constante elástica da mola. Lembrando que esse K, cada mola, cada material tem um valor diferente do outro, certo? Então, para calcular o período, eu utilizo essa fórmula aqui, tá? Então, ó, observações, ó. O período do sistema massa-mola depende da massa do corpo e da constante da mola. Falei para vocês. O período não depende da amplitude do MHS, nem do plano de vibração, ou seja, será o mesmo se o corpo oscilar na horizontal, na vertical ou em plano inclinado. Então, essa oscilação não depende da posição do sistema massa-mola. Ela sempre vai acontecer, né? Se eu pegar essa mola aqui e puxar para baixo, o que acontece? A mola vai esticar. Se eu soltar esse bloco, ele tende a subir, descer, subir, descer, subir, descer, desconsiderando a força de resistência do ar e desconsiderando a gravidade, né? Esse bloco vai ficar em movimento periódico, subindo e descendo. Mesma coisa nessa situação ou nessa situação que ele está na horizontal, tá? Então, esse é o sistema massa-mola. Como que eu calculo a força elástica de um sistema massa-mola? Quando ele está oscilando. A força elástica vai ser igual a menos K vezes X, tá? O que muda da força elástica normal? Esse menos aqui, ó, tá? Mas a fórmula praticamente é a mesma.
Período de um pêndulo simples. O pêndulo, né, pessoal, é a mesma coisa, ó. O pêndulo, ele tem um certo comprimento de fio e essa bola aqui tem uma certa massa. Se eu puxo esse pêndulo para o lado direito, se eu soltar esse pêndulo, ele vai fazer o quê, ó? Vai ficar oscilando, né? Desconsiderando a força da gravidade, desconsiderando a força de resistência do ar, esse pêndulo vai ficar oscilando. Mas quanto tempo esse pêndulo demora para dar uma oscilação completa? Que no caso é o período, né? Ele faz uma relação, ó, com as forças, né? Através da força de tração, através do deslocamento, da força-peso, das decomposições. Ele chegou que o período, para ele dar uma oscilação completa de um pêndulo, é 2π vezes raiz do comprimento dividido pela gravidade, tá? Então, o pêndulo depende do quê? Do comprimento do fio, tá? O tempo que ele vai demorar depende do comprimento do fio e depende também da gravidade, tá? Comprimento dado em metro e gravidade dado em metros por segundo ao quadrado, né? Agora vamos lá. Vamos pensar da seguinte forma. Esse pêndulo do relógio, ó, vamos lá. Esse pêndulo, ó que interessante essa curiosidade, ó. Esse relógio tem um pêndulo, certo? Vamos ler o que ele fala. Os relógios de pêndulo possuem uma haste que tem comprimento ajustável. Esse ajuste permite regular o comprimento para maior ou para menor, caso o relógio esteja atrasado ou adiantado, fazendo a relação do período de oscilação desse pêndulo. Então, se o relógio estiver adiantado, eu quero atrasar esse relógio, então eu aumento o período dele, né? Eu vou demorar o tempo para ele dar uma oscilação completa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou mexer na haste, tá? Então, para realizar esse ajuste, ó, devemos aumentar o comprimento da haste. Porque se eu aumentar o comprimento do fio, ele vai demorar um tempo maior para dar uma oscilação completa, tá? Então, só uma curiosidade interessante sobre o pêndulo. Período do pêndulo. E, por último, a energia do movimento harmônico simples, tá? Vamos analisar agora a energia do ponto de vista da energia cinética, mecânica e potencial do movimento harmônico simples. Vamos começar primeiro com a energia potencial, tá? O que é energia potencial mesmo? Energia armazenada. Aqui nós vamos trabalhar com a energia potencial elástica, que nós estamos trabalhando com o quê? Com as molas, tá? Então, essa mola aqui, ela está no seu estado natural, certo? Pensando do ponto de vista da energia potencial, nesse ponto aqui, o valor da energia é o quê? Máximo ou mínimo? Pensando do ponto de vista da energia potencial, esse ponto zero aí, ele é o ponto máximo da energia potencial ou o ponto mínimo da energia potencial? Eu estou armazenando energia, deixando a mola no estado natural? Antes de eu esticar essa mola, eu peguei uma bola e coloquei uma bola na mola. Essa mola está no seu estado natural. A energia potencial, quando essa mola está parada no seu estado natural, é máximo ou mínimo? Mínimo, Renato. Por que, Renato, que é mínimo? Porque ela ainda não acumulou potencial. Exatamente. Porque ela está no seu estado natural, ela não está acumulando energia. A partir do momento que eu puxo essa mola, eu estico a mola e eu seguro a bola com a mola esticada, daí eu vou ter um valor de máximo, não é? Porque eu vou estar armazenando energia que quando eu soltar essa bola, ela vai completar essa oscilação, tá? Então, nesse ponto zero aqui, ó, a energia potencial elástica é zero, porque eu não estou acumulando energia. Quando eu coloco no ponto Azinho aqui, a energia potencial é a energia máxima. Daí eu te pergunto, se eu puxo a bola, eu seguro, eu solto, ela tende a voltar para cá e ela vai continuar no movimento oscilatório, não vai?
Quando ela passa aqui para o ponto menos A, ela vai estar comprimindo a bola. Como que ficaria, do ponto de vista de vocês, a energia potencial nesse ponto A? Máximo ou mínimo? Máximo também, muito bem. Por que é máximo? Pensa comigo, ó. Nesse ponto menos A vai ser máximo. Por quê? A partir do momento que eu comprimo essa mola, estou comprimindo a mola, tá? Eu estou armazenando energia também. Quando eu soltar essa bola, que eu estou comprimindo a mola vai fazer com que essa bola movimente. Então, tanto quando eu estico a mola, quando eu comprimo a mola, nesses extremos dela aqui, ó, eu vou ter uma energia potencial máxima, tá? Como que eu calculo a energia potencial elástica? K vezes x ao quadrado sobre 2. K é a constante da mola e x é o quê? O deslocamento que ele teve, né? Então, por que ele colocou A aqui na fórmula? Ó? Porque esse ponto A, né? Ó, é esse deslocamento máximo aqui, ó, que eu vou fazer na mola, tá? Então, beleza. Então, analisamos a energia potencial, certo? Vamos analisar agora a energia cinética. Depois eu volto na mecânica, tá bom? Vamos analisar a energia cinética. A energia cinética é a energia do movimento, que é o mv ao quadrado sobre 2. Vamos voltar nesse exemplo da mola aqui e vamos analisar agora a energia cinética, tá? Vamos lá. Energia cinética. Quando a mola está no seu estado aqui, natural, a energia cinética... vamos supor, eu vou puxar essa mola, estico ela e seguro aqui no ponto A. Aqui é o ponto A, tá? Estou com a bola aqui, estou segurando essa bola. A partir do momento que eu solto essa mola, soltei a mola. Aqui, quando ele passa pelo ponto de origem, que é o estado natural, vocês acham que vai ser a energia cinética máxima ou mínima? Eu puxei a bola, estiquei. Tô com a bola segurando. A hora que eu solto essa bola, a hora que essa bola está passando por esse ponto aqui zero, que é o ponto inicial, ela vai estar com a energia cinética máxima ou mínima? Acho que nenhum dos dois. Tá. Por que você acha isso? Porque ela não está nem com energia máxima acumulada, nem com energia mínima. Porque ela não está nem em zero e nem em A. Não, tá, mas ela está em movimento. Ela está em movimento, beleza. Aí, beleza, vamos lá. Ela passou por aqui. Vamos continuar nosso raciocínio. Quando ela chega aqui nesse ponto menos A, Renato, a bola vai estar comprimida. Então, ela vai ir, ela para e volta a se movimentar. Então, eu te pergunto, no ponto menos A, no ponto A, a energia cinética, você acha que ela é máxima ou mínima? Pensa no movimento oscilatório. Ela chegou no ponto A, depois ela volta. O que você acha? Ah, tá, entendi. Você está falando de movimento cinético, não tinha percebido. Aí vai ser mínimo no A e máximo no ponto zero. Muito bem. Então, nesse ponto A que vai ser mínimo, né, que vai ser zero. Por que vai ser zero? Porque quando ele chega aqui nesse ponto menos A, que a bola está comprimida, ele vai parar e vai mudar o movimento. Lembra do lançamento vertical, que era para cima? A bolinha vai para cima, chega um ponto que ela para de subir e ela começa a descer, porque a velocidade dela foi para zero. Aqui é a mesma coisa. Quando ele chega nesse ponto aqui, no ponto menos A, a velocidade é zero, certo? Então a energia cinética vai ser o quê? Zero, né? E quando ele passa pelo ponto, nesse ponto zero aqui, ó, a energia vai ser máxima, né? Porque ela vai estar se movimentando, vrum, e ela vai diminuindo conforme ela passa desse ponto para cá, a bola começa a fazer uma força contrária, né? Então, ele vai diminuindo a velocidade. E chega no ponto A, com a velocidade de zero, né? Velocidade igual a zero, ele inverte o movimento, tá? Então, na energia cinética, os pontos menos A e A, a energia cinética é zero. E no ponto inicial aqui, a energia cinética é máxima, tá? E a energia mecânica? Lembrando que a energia mecânica é a energia cinética mais a energia
potencial, né? O que vocês acham que vai acontecer com a energia mecânica? Vai ser constante? Muito bem, Renato. Por quê? Quando a gente fala da energia potencial, nesse ponto, ela é máxima, não é? E a energia cinética aqui é mínima, correto? Nesse ponto zero aqui, a energia potencial é o quê? Mínima, né? A gente falou? E a energia cinética aqui é máxima. E aqui nesse ponto, a energia potencial ela é máxima e a energia cinética é mínima. Ou seja, você está percebendo que quando um está máximo, o outro está mínimo? Quando um está mínimo, o outro está máximo? Ou seja, elas vão se compensando. Então, eu tenho uma conservação de energia. Então, a energia mecânica ela é constante por todo o movimento oscilatório. Muito bem. Então, se eu for desenhar os gráficos, como é que ficaria isso? Aqui na apostila de vocês, eles são tão maravilhosos que eles misturaram os gráficos, tá? Mas eu vou fazer de forma separada, tá? O gráfico da energia potencial primeiro, tá? Então, aqui no eixo Y tem energia potencial e no eixo X eu tenho os meus deslocamentos. Aqui eu tenho mais A e aqui eu tenho menos A, certo? A energia potencial, isso aqui é meu zero de origem, né? Aqui é o zero. Então, falando da energia potencial, quando a energia potencial aqui no ponto zero, ela é mínima ou é máxima? Mínima, né? Ó, eu falei aqui que a energia potencial no ponto zero ela era mínima. Então, como é que ficaria o gráfico disso? A energia potencial no ponto zero ela é mínima. Então, eu vou marcar um ponto aqui. E no ponto mais A, ela é máxima, e no ponto menos A, ela é máxima. Então, eu vou ter uma parábola com concavidade para cima, tá? Esse é o gráfico da energia potencial, que é esse aqui, ó. Ó, pode ver na apostila de vocês, eles mudaram as cores, mas as cores são muito parecidas, né? Então, aqui, ó, energia potencial máxima aqui, ó. Como que eu calculo essa energia potencial máxima? K vezes A, que no caso é o X, né? Sobre 2, tá? Segundo gráfico, o gráfico da energia cinética. Energia cinética. Eu tenho aqui o menos A e tenho aqui o mais A. Como que ficaria esse gráfico? No ponto zero, aqui, ó, no ponto zero, a energia cinética é máxima ou mínima? Máxima, né? A energia vai ser máxima aqui no ponto zero. E no ponto mais A e menos A? Vai ser mínima, não é? Então, o gráfico da minha energia cinética vai ser uma parábola com concavidade para baixo, certo? E, por último, o gráfico da energia mecânica ponto menos A e ponto mais A. O ponto zero. O da energia mecânica, eu vou ter o quê? Um gráfico constante, porque elas vão se compensando. Então, aqui eu tenho um gráfico da energia potencial, energia cinética e da energia mecânica, tá? Então, como que eu descubro esse valor máximo da energia cinética? Energia cinética vai ser igual a K vezes A ao quadrado sobre 2, tá? Aqui na apostila de vocês, aqui ele mostra a relação, porque aqui na energia cinética se torna K vezes A ao quadrado sobre 2, tá? Mas as fórmulas é igual, ó. Aqui tem um resuminho, ó, tá? Quando eu comprimo a mola, quando eu estico a mola e quando que as energias elas são. Então, a energia potencial é essa primeira linha aqui, ó. Então, ela é máxima nas extremidades e mínima no meio. Já na cinética, ela é máxima
no meio e mínima nas extremidades. E a energia mecânica, ó, ela é constante em todas as fases desse movimento, tá? Então essa tabelinha aqui é interessante porque ela faz um resumo do estudo das energias, tá? Ok? Beleza, prof. Eu posso perguntar sobre as energias? Não, prof. Não? Ó, que nem eu disse, esse conteúdo ele não é muito cobrado no vestibular, vou repetir de novo. Só que, se aparecer, vai aparecer mais essa parte das energias do que aquela parte da cinemática do movimento harmônico simples. A cinemática não vai ser muito cobrada. Já das energias pode ser que apareça. Difícil também, mas pode ser que apareça, tá? Esse conteúdo na prova, eu vou cobrar só uma partezinha teórica desse conteúdo específico de energia, tá? Que é o que eu julgo que vai ser mais importante. Quando que a energia vai ser máxima, quando que a energia vai ser mínima, tá? Falando da energia potencial, falando da mecânica, falando da cinética, ok? Beleza, Certinho? prof. Então tá. Se alguém quiser fazer os exercícios dos módulos desse conteúdo, são os dois módulos da apostila 9 na frente 123. Fique a critério, não vou cobrar. Se alguém quiser fazer, faça. Se tiver dúvida, eu mando a resposta. Se entendeu, eu explico. Fica a critério de cada um de vocês, combinado? Na semana que vem, eu vou começar a apostila 10. Beleza? Beleza. Física moderna e física quântica. Aí eu acabo e já começo as listas também na outra semana. Tá bom, gente? Deixa eu tirar uma foto aqui, ó. Deixa eu ver se tá todo mundo aqui na reunião. Caio tá aí, acabou de falar comigo, né? Eduardo tá aí? Tô aqui, Eduardo? professor. Tá aí, Edu?